Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. Bom dia, e eu sou a Gisele. No Giro Jurídico de hoje, o CNJ define critérios para a participação de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. O Tribunal de Justiça do Tocantins reafirma que a improbidade administrativa exige dolo específico. A Justiça do Rio afasta Pedrinho da gestão da Vasco SAF e o TJSP responsabiliza uma empresa de monitoramento após invasão de imóvel. No destaque Lolerer, o STF retoma o julgamento sobre o vínculo de emprego entre plataformas, motoristas e entregadores de aplicativos. E na coluna LL Insights, a imunidade tributária para cards colecionáveis entra em debate, com os limites que ainda envolvem os ativos digitais. Muito bem, Gisele. E ontem a gente trouxe a ideia do bolão do jogo da Copa, né? Obviamente, nós estamos gravando esse episódio na quarta-feira antes do jogo, porque a gente também quer assistir o jogo. Então, no episódio, a gente não vai trazer quem foi o ganhador, mas pelos comentários, com certeza, quem comentou sabe quem ganhou. Só que tem um critério de desempate. Se duas pessoas tiverem comentado o mesmo resultado, o ganhador foi quem comentou mais cedo. A gente vai destacar, através dos comentários aqui do Spotify, quem foi o ganhador no episódio de ontem. Então, fiquem ligados aqui nos comentários para vocês verem quem foi o ganhador ou ganhadora. Café na mão, fone no ouvido e bora entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil. Antes de irmos para o episódio, o próximo concurso da DPU deu mais um passo importante. A Defensoria Pública da União aprovou mudanças importantes para o próximo concurso. Menos vagas imediatas, novas disciplinas, foco ampliado em direitos humanos e populações vulneráveis, além de critérios mais rigorosos para avançar nas fases. A boa notícia, o edital ainda não saiu, e segundo as informações mais recentes, a tendência é que ele seja publicado apenas entre o fim desse ano e o início de 2027. Quem espera o edital para começar já larga atrás. Quem entende as mudanças agora ganha tempo para estudar com estratégia. E é por isso que vocês não podem perder a oportunidade do próximo intensivo DPU do Você na Defensoria. Prepare-se com quem está acompanhando cada detalhe desse novo concurso. É só preencher o formulário no link e garantir a sua vaga. E vamos agora com o giro jurídico de hoje. O CNJ aprovou uma resolução que define como os juízes deverão autorizar a participação de crianças e adolescentes em plataformas digitais, regulamentando o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Os alvarás serão individuais, mesmo em atividades coletivas, e deverão considerar fatores como frequência de exposição, conteúdo, divulgação, monetização e compatibilidade da atividade com o desenvolvimento físico, psíquico, moral, social e educacional do menor. A norma exige limites de horário, duração e frequência, além da preservação do descanso, da alimentação e da rotina escolar. Ficam vedados conteúdos ligados à publicidade infantil abusiva, apostas, produtos proibidos para esse público, comportamentos perigosos, discurso de ódio, discriminação e formas graves de trabalho infantil. Os alvarás valerão até 12 meses para crianças e 18 meses para adolescentes, com a participação do Ministério Público. A resolução também cria um banco nacional para reunir e monitorar as autorizações. O TJ do Tocantins manteve a absolvição de um ex-prefeito da Carmolândia em ação de improbidade administrativa ligada ao não recolhimento de verbas do PASEP, que gerou multas e juros e motivou pedido de ressarcimento de R$ 85,2 mil. Em primeira instância, ele havia sido condenado com base em dolo genérico, com suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. Mas, em segundo grau, o tribunal entendeu que não houve prova robusta de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, exigida pelo tema 1199 do STF. A desembargadora Jaqueline Adorno negou seguimento ao recurso especial, com base no artigo 1030, inciso 1, a linha B do CPC, por considerar o acórdão alinhado à jurisdição
jurisprudência do Supremo. Também foi registrado que a apelação do ente público foi apresentada fora do prazo legal. A Justiça do Rio afastou temporariamente Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, além de Cristiano Borges Tockler Campos e Felipe Passos Elias, do Conselho de Administração do Vasco SAF. A decisão da juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da capital, não afeta a presidência do clube associativo, mas retira os 3 da gestão da SAF em pedido apresentado pela 777 Carioca LLC, ex-administradora da empresa. A magistrada nomeou a advogada Samantha Mendes Longo como gestora e interventora judicial, enquanto a administradora judicial Adriana Campos Conrado Zamponi atuará provisoriamente até a manifestação da indicada. Também foi determinada auditoria sobre as falhas apontadas pelo Conselho Fiscal, entre elas a ausência do diretor financeiro desde março de 2025, a falta de aprovação das contas de 2024 e de informações sobre as contratações do futebol profissional. A 26ª Câmara de Direito Privado do TJSP condenou por unanimidade uma empresa de monitoramento a indenizar uma cliente após a invasão de seu imóvel. O contrato previa vigilância 24 horas, com alarme, comunicação às autoridades, envio de supervisor e contato com responsáveis em caso de anormalidade. Mas na madrugada do crime, a empresa não tomou providências e apenas fez registros internos, agendando visita técnica para o dia seguinte. O relator, desembargador Viana Cotrim, reconheceu que, embora a obrigação fosse de meio, o serviço foi deficiente. Para o magistrado, mesmo que o cabeamento tenha sido rompido, a ausência de sinal deveria ter gerado alerta emergencial. A indenização por danos materiais foi fixada em R$ 21.865,49, correspondente aos objetos levados. Vamos agora com o destaque da Lolerer de hoje. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira, às 14 horas, o julgamento sobre o reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas e entregadores de aplicativos e as plataformas digitais, tema conhecido como uberização. A análise foi suspensa em 1º de outubro do ano passado, depois das sustentações orais das partes, e agora os ministros devem começar a apresentar seus votos. O STF julga 2 recursos apresentados pela RAP e pela Uber, relatados pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram um vínculo empregatício com motoristas e empregadores. A RAP sustenta que essas decisões desrespeitam entendimentos anteriores do próprio Supremo, que afastaram a exigência de relação formal de emprego com entregadores. A Uber afirma que atua como empresa de tecnologia e não do ramo de transporte, e que o reconhecimento do vínculo trabalhista alteraria a finalidade de seu modelo de negócio, violando o princípio constitucional da livre iniciativa. Durante a tramitação, a Procuradoria-Geral da República enviou parecer contrário ao reconhecimento de vínculo trabalhista entre os trabalhadores de aplicativos e as plataformas digitais. E vamos agora com a coluna LL Insights, o espaço de análises do portal Lolerer. A de hoje é assinada por Camila Betanin, advogada, professora e especialista em direito do entretenimento digital. O tema é a decisão da primeira turma do STF que estendeu aos cards colecionáveis de jogos como Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! A imunidade tributária prevista para livros, jornais e periódicos no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição. No agravo em recurso extraordinário número 1.591.31, relatado pelo ministro Flávio Dino e julgado em maio de 2026, a turma manteve por unanimidade decisão do TRF da 4ª Região, que equiparou os cards a publicações editoriais. A União defendia a classificação das cartas como artigos de jogo, sem direito ao benefício, mas o Tribunal Regional entendeu que elas expressam textos e ideias e funcionam como veículos de cultura e informação, enquadrando-as como impressos semelhantes a livros. Ao manter essa conclusão, o Supremo aplicou o tema 593 da repercussão geral, segundo o qual as imunidades tributárias devem acompanhar novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos, sem perder a eficácia com o tempo. O entendimento também dialoga com a política nacional do livro, que equipara determinados materiais avulsos e álbuns ao conceito de livro. A decisão se insere em uma trajetória já consolidada. Em 2004,
2004, o STF estendeu a imunidade aos álbuns de figurinhas. Depois, reconheceu a proteção para cards que acompanham esses álbuns e, em 2017, ampliou a garantia aos livros eletrônicos e aos suportes usados exclusivamente para sua leitura, entendimento consolidado na súmula vinculante 57. Mas o julgamento não resolve todas as questões. O caso tratava de cartas impressas e a equiparação não se transfere automaticamente para cards digitais, ativos de jogos ou cartas tokenizadas em NFTs. Embora a lógica de proteger o conteúdo e não apenas o suporte abra espaço para futuras discussões, o STF ainda não enfrentou diretamente a aplicação da imunidade a esses ativos digitais. No plano prático, a imunidade alcança impostos como o Imposto de Importação e o ICMS. Já o PIS e COFINS, por serem contribuições, dependem de regime legal próprio, como a alíquota zero prevista na Lei 10.865 de 2004. A combinação desses regimes pode reduzir a carga tributária sobre a importação e a venda de cards físicos. Ainda assim, há limites. Como a decisão foi tomada por uma turma, sem repercussão geral, ela não vincula todos os contribuintes e a posição formal da Receita Federal permanece até eventual revisão. Há mais segurança para o colecionável impresso, mas o tratamento tributário de cards digitais em game assets e ativos tokenizados continua em aberto. E esse, pessoal, foi apenas um pequeno resumo da coluna que está na íntegra lá no nosso portal. Para você conferir, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é advogado e tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu tô curioso, hein, Gisele, pra saber quem que ganhou. Porque, querendo ou não, o pessoal tá escutando esse episódio na quinta-feira, mas a gente tá gravando na quarta. Vitor, o meu palpite foi de 3-1. E eu tô vendo que a Tatiane, o Jorge, o Felipe e a Lumara também estão comigo nessa. Então, nesse caso, eu tô em desvantagem, porque só o Lucas também colocou o placar de 2-0. Mas nessa altura do campeonato, o pessoal já sabe quem ganhou. Eu vou destacar aqui no comentário do episódio de hoje. Então fiquem ligados. Bom, na edição passada não tivemos comentários sobre o episódio em si, é todo mundo jogando o placar do Brasil. Mas eu quero agradecer a todo mundo que comentou. A Bela, a Jamile, Tatiane, Victor, Emily, Kalel, Lipe, Fernanda, Ayumi, Lumara, Gabi, Lucas, Diogo, Bruno, Diego, Jorge, Maria e Giovanni. Muito obrigado a todos que comentaram. E para acompanhar ainda mais notícias, não esquece de se inscrever na nossa newsletter jurídica, que chega todos os dias no seu e-mail às 6 da manhã. O link está na descrição do episódio. Aproveita também para seguir o podcast no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelas e compartilhar esse episódio lá nos seus stories, marcando a gente no @lo.lere. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até amanhã. Boa quinta-feira para vocês. Até amanhã.